Como começar na área de áudio para games e qual é o trabalho do compositor e audio designer focado em jogos? Neste episódio do Um Gole de Café e um pouco de game áudio. E essa golada aqui no café é maravilhoso. Aqui hoje eu estou bebendo um Verniano. O Verniano é um café bem azedo, bem forte, para começar o dia dando aquela voadora na cabeça dos inimigos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Esse podcast a gente grava normalmente no meu Instagram, @ThiagoTD. E também sai junto com o Game Music Cast, que é o meu segundo podcast. Primeiro você pode encontrar no YouTube e no Spotify, que se chama Game Audio Drops. Mas hoje eu tô aqui para falar sobre esse assunto que é importantíssimo. Se você está assistindo no YouTube esse assunto, realmente às vezes eu trago esse quadro para o YouTube, mas esse quadro sai muito mais no Instagram, porque basicamente eu ligo a câmera, ligo o microfone e gravo. Aqui no YouTube a gente precisa de um pouquinho mais de produção, então relaxa. Se você não ver todos esses quadros, vá lá no Instagram, que lá eu solto com um pouquinho mais de periodicidade e com um pouquinho menos de produção, é um papo mais direto. Então vamos falar um pouquinho. Primeira coisa, como funciona o mercado de áudio para jogos? Ele é baseado na demanda de um jogo por áudio, por música e efeitos sonoros. O profissional normalmente, nos jogos menores, é o profissional que faz música e faz efeitos sonoros. Basicamente, para criar efeitos sonoros para jogos, a gente precisa de competências que às vezes são um pouquinho diferentes das competências de um músico, mas que outras vezes são iguais. Então, basicamente, você precisa ter um bom domínio de sound design, de síntese, você precisa ter bons bancos de áudio, e a gente vai, obviamente, falar bastante sobre isso, mas já queria te falar que a Sonys, você digita lá no Google Sonys GDC 2020, 2017, 2018, 2019, ali vai ter um banco com 16, 20, 14 GB de efeitos sonoros para você já começar a sua biblioteca, então fica a dica. Um profissional de áudio para games, tanto músico quanto um audio designer, precisa conhecer os middlewares. Middlewares são softwares que auxiliam a gente a criar lógica da música num jogo. A grande diferença da música de uma obra audiovisual comum e de um jogo é que no jogo a gente tem normalmente o áudio não linear. O áudio muda de acordo com a ideia do produtor do jogo ou ações do próprio jogador. Imagina que você tá lá, sua vida tá chegando no fim, a música fica mais rápida. Isso é áudio dinâmico. Imagina que você está jogando um FPS e você escuta os sons aumentando de acordo com a tensão. Isso é áudio dinâmico. Você tem variedade e controle. O áudio dinâmico ajuda você realmente a jogar melhor. E hoje todo jogo que se preza tem um pouquinho que seja de áudio dinâmico. E o profissional tem que estar pronto para fazer isso. Se não tiver, tá fora do mercado. Outra coisa que eu queria falar é a gente tem que entender e manjar muito do loop. Loop é uma técnica onde você termina uma execução musical e ela emenda automaticamente com o começo da música ou com alguma outra parte da música. Com o começo da música, com alguma outra parte da música. Com o começo da música, com alguma outra parte da música. Loops a gente tem nos games desde o início de todo o mercado de jogos, e foi criada a ideia do loop porque antigamente a gente não tinha muito espaço nos cartuchos para comportar música. Então quando eu tinha 10, 15, 20, 30, 40 minutos, uma hora de gameplay dos jogos, eu não tinha 40 minutos de música original ininterrupta para colocar nos jogos. A ideia era criar pequenos loops que cobriam as partes dos jogos. Então os loops foram criados por causa de uma necessidade de a gente não ter condição de espaço em disco para música, mas hoje ele é idiomático do áudio para games. E idiomático por causa do estilo que a gente tem de composição e também porque a gente ainda tem limitações de grana. Os jogos agora aumentaram, então tem jogos de 4, 5, 120 horas e a gente não tem como colocar 120 minutos de música original ininterrupta nos jogos. Obviamente você vai falar, pô, mas a Blizzard, mas o Genshin Impact, mais a Riot, nós estamos falando das maiores empresas do mundo, e o mercado de jogos não é dominado apenas pelas maiores empresas do mundo, e essa é uma coisa também característica da indústria de jogos. Nós temos um mercado muito grande, que é o mercado dos indie games, e esse mercado é onde habitam a maior parte dos profissionais. Quem trabalha na indústria AAA normalmente são pouquíssimos profissionais, normalmente focados em audio design. Os compositores sempre são freelancer nesses projetos grandes, mas nos indie games a gente tem a maior parte dos profissionais trabalhando. E aí você fala, mas aquele joguinho pixel art pequeno e tal. Busque e saiba mais sobre o jogo Celeste, quanto ele vendeu. Busque e saiba mais sobre o jogo Undertale e saiba exatamente quanto ele vendeu, e saiba que é um mercado gigante. O Celeste foi um dos principais jogos
da plataforma Nintendo Switch no ano que ele saiu. Vendeu mais do que muito título com altíssimo investimento e com gráficos ultra hiper realistas. Outra coisa importante é chiptune. Chiptune não é mais uma decisão de fazer musiquinha simplesinha e tudo mais. Hoje é uma forma de estética musical da indústria dos jogos. Se você não conhecer pelo menos um pouquinho de chiptune, você pode estar perdendo grandes oportunidades de estar ingressando no mercado de jogos. Não leve o mercado de jogos com preconceito. Não ache que porque você está vindo de um outro mercado, a galera de jogos não está mandando bem. Nós gravamos com orquestra, eu mesmo gravei umas 4 vezes esse ano com a orquestra, Studio Orchestra de São Petersburgo. A gente grava com os maiores músicos do mundo, a gente tem projetos que tem budget de áudio às vezes muito maior do que muito filme. Ignorar isso, achar que você está entrando no mercado porque você veio de um outro mercado, você é grande em outro mercado e esse mercado é pequenininho, respeite o mercado de áudio para games. Tem muita gente mandando bem, aqui no Brasil tem bastante gente mandando bem, fora tem mais gente ainda mandando bem, e é isso. Outra coisa, outra forma legal, esse é o plus desse vídeo, uma forma de você ganhar dinheiro rápido e se você tiver, obviamente, qualidade musical para isso. As plataformas como a Envato e as Asset Stores, como a Unreal Asset Store, como a Unity Asset Store, tem espaço para você vender pacotes de música. Então você produz umas músicas ou aproveita músicas que você produziu para um jogo que, por exemplo, não deu certo, você coloca lá para vender por 10, 20, 30, 40 dólares, elas vão usar em vários projetos de jogos e você vai ganhando, vendendo aquilo lá. Como o dólar tá alto, o real tá baixo, tem muita gente ganhando muita grana. Tem um aluno meu que inclusive conseguiu aí ganhar mais de R$2.000 aí só com uma das músicas em chiptune que ele lançou numa das plataformas da Envato. I like money. Então, a gente fala depois um pouquinho com ele, eu vou trazer ele para conversar melhor com a gente, mas esses são casos reais. Tem um outro conhecido meu na Argentina que vive especialmente vendendo músicas para asset stores, para Envato, para uso geral. Então, esse é um outro mercado interessante. Bom, é isso. Esse foi mais um gole de café e um pouco de game áudio. A gente falou bastante coisa e eu quero fazer uma provocação para você. Comenta aqui nesse vídeo ou manda uma mensagem para mim no Instagram se você estiver escutando em áudio, contando para mim um pouco quais são as suas principais dúvidas em game áudio. Eu quero fazer um gole de café e um pouco de game áudio para cada dúvida que surgir nesse sentido, beleza? Eu quero te agradecer muito por estar aqui comigo e por estar assistindo esse vídeo ou escutando esse podcast. É muito legal ter você aqui comigo, seu comentário é muito importante para eu saber que está sendo útil. Esse vídeo eu falei uma porrada de coisa importante sobre o mercado de áudio para games. E eu queria falar para você o seguinte, cada pessoa que você compartilha isso, mais esse conhecimento vai ser difundido. E o ideal, a ideia minha principal de fazer esses vídeos abertos e tudo mais, é compartilhar um pouco dos 12 anos que eu tive de experiência. Outra coisa, se tiver aparecendo aqui no link, ou no meu link da bio, a gente vai dar um curso grátis de 7 dias. Sim, é grátis, não tem nada. Ah, Thiago, mas depois você vai vender algum curso? Sim, a gente tem cursos na Game Audio Academy pagos e a gente vai em algum momento oferecê-los. Mas esse curso é começo, meio e fim inteiro, a jornada para poder trabalhar com áudio para jogos. A gente vai gravar mais um gole de café e um pouco de game áudio. Eu vou terminar meu cafezinho aqui. Um bom dia para você. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse podcast e um abraço.